Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos aos presentes a gentileza de manter seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú tem a honra de recebê-los para audiência pública sobre políticas públicas para a prevenção ao suicídio no município. E vamos convidar, então, para compor a mesa, convidamos a excelentíssima secretária municipal de saúde, senhora Andressa Haddad. Convidamos também a coordenadora do Núcleo de Associação pela Saúde Emocional das Crianças, a SEC, em Santa Catarina, a senhora Rosane Voltolini. Continuando, dando sequência, portanto, convidamos o coordenador do Centro de Valorização da Vida, o CVV de Balneário Camboriú, senhor José de Arimateia Ribeiro Moraes. Convidamos também o sociólogo e professor do curso de Direito da Univale, senhor Carlos Eduardo Bastos. Antes de iniciarmos os debates, informamos as regras estabelecidas para manifestações. Algumas pessoas já estão realmente cadastradas e poderão participar de forma oral, dando as suas manifestações abertas a todos os interessados que deverão fazer a inscrição juntamente com o nosso pessoal de apoio aqui ao lado. No caso de vários integrantes de uma mesma empresa ou de alguma entidade, poderá ser realizada uma inscrição por pessoa. Salientamos que as manifestações serão sempre orais e ocorrerão após as falas dos participantes da mesa que comporão os trabalhos. O tempo permitido para cada manifestação ou pergunta será de até 3 minutos, que poderá ser redimensionado por, de repente, também a participação do presidente da casa. Por fim, ressaltamos que a íntegra desta audiência está sendo gravada pelo Departamento de Comunicação Social e TV. Além disso, estamos em transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso canal também na CCS TV. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, totalizando quase 800 mil mortes por ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 de cada 10 casos poderiam ser evitados. A iniciativa desta audiência faz parte da programação da Câmara pelo Setembro Amarelo, campanha brasileira de prevenção ao suicídio, idealizada pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A campanha, que acontece desde 2015, visa conscientizar a população sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo. Nesta audiência, a discussão aberta sobre ações de prevenção ao suicídio para quebrar o tabu existente acerca do assunto tem o objetivo de tentar frear o crescente número de casos registrados em nossa cidade. Na semana passada, o Ministério da Saúde divulgou novos dados sobre os casos de suicídio no Brasil. Os números revelam que, de 2007 a 2016, 106.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio, sendo que, em 2016, a taxa foi de 5,8 mortes por 100 mil habitantes. A questão do suicídio se tornou um caso de saúde pública, especialmente por ser um ato complexo, cuja causa pode ser um transtorno mental ou psicológico, que pode incluir depressão, bipolaridade, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas. Além dos números de mortes confirmadas, as estatísticas não mostram os casos de tentativas frustradas e mortes que são registradas com outras causas. A OMS estabeleceu a meta de reduzir em 10% os casos de mortes por suicídio até 2020. Neste contexto, com esta audiência que reúne autoridades
relevantes ao tema, esperamos encontrar saídas para a elaboração de um documento com sugestões de políticas públicas para ser encaminhada ao Executivo, visando a instituição de um plano municipal de combate ao suicídio. Convidamos a secretária municipal de Saúde, senhora Andressa Haddad, para fazer o uso da palavra por até 6 minutos. Os demais convidados podem tomar seus assentos. A gente tem ali um microfone ao centro. Quer falar do público? Pode falar da própria mesa, secretária. Um prazer tê-la conosco para falar de um tema tão relevante para a nossa sociedade. Ok? Ok. Tudo certo? Com a palavra, secretária Andressa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Acho muito importante todas as ações que essa casa faz, né? Todos os assuntos que nós trazemos aqui para debater e para, assim, colocar esses assuntos com mais acessibilidade para a população, para a comunidade. É muito importante esse momento, né? Onde nós devemos utilizar ele muito bem, com todos esses especialistas que estão aqui. Fico honrada de estar perto deles, apesar de não ser a minha área, né? Mas acho muito importante toda a contribuição e toda a fala, toda a experiência, seja ela profissional ou pessoal, a ser colocada nessa noite aqui. Então, eu me sinto honrada de fazer parte desse processo. Eu quero falar um pouco das nossas ações frente à nossa saúde, tanto a atenção básica quanto a especializada, onde nós temos as nossas unidades de saúde, que hoje são 7 unidades, com 19 equipes. Lembrando que essas equipes, apesar de não fazerem o ato de trabalho direcionado ao CAPS, à saúde mental, elas também realizam esse processo onde fazem o acolhimento do paciente. Porque o paciente ele tem sempre que ser visto não apenas com um pedaço, com aquela dor aonde ele está falando, e sim também lembrando que ele tem corpo, cabeça e mente. A gente não pode fazer essa divisão. Nós temos que lembrar que esse paciente ele pode estar sentindo algo aonde a sua mente está ocasionando aquela dor, aquele sentimento, enfim, então, somatizando. Então, é muito importante observarmos. E isso nós estamos trabalhando muito na nossa atenção básica. O nosso CAPS hoje possui uma equipe multiprofissional, que atua incessantemente nessas ações, aonde nós conseguimos contar com vários órgãos que nos auxiliam nesse processo, o que faz com que esse trabalho ele tenha um melhor resultado, porque nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Hoje em dia, as pessoas que pensam que trabalhar sozinho consegue algo ou idealiza ideias, consegue concretizar essas ideias, está muito errado. Então, hoje o nosso perfil epidemiológico em Balneário Camboriú, que nós podemos falar muito, e é o tema hoje a ser abordado aqui, é a autoprovocada, o suicídio. Hoje nós estamos com 102 casos. Nós temos um levantamento aí que nos assusta. Nos assusta muito e faz com que a gente tenha o pensamento que o que está acontecendo? O que está acontecendo com esses jovens? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com a sociedade? Será que nós estamos parando e pensando no nosso emocional, que nós temos que nos cuidar, que nós temos que ter atenção com o nosso corpo, com um momento de angústia, tratar esse momento de angústia, falar sobre esse momento de angústia, Porque falar é o melhor remédio. Nós não podemos esconder, nós não podemos botar uma máscara naquilo tudo. Então, é isso que a sociedade precisa entender. As pessoas precisam entender que sentir algo, ter alguma patologia, seja ela mínima ou grande, mentalmente falando, nós temos que falar sobre isso. Ter isso não é feio, faz parte do nosso corpo. Nós somos seres humanos e nós temos muitos sentimentos, turbilhões de sentimentos que nos auxiliam em todas as nossas atividades. Então, por que não falar disso quando um sentimento não está dando certo no nosso corpo? Tem que falar. Então, falar é o melhor remédio. Outro dado que eu quero trazer para vocês aqui
é que nós estamos aí com um aumento nos pacientes femininos, né, aonde aumenta mais. Por que isso? A mulher, a gente já vem há muito tempo, né, sendo reprimida, muito cobrada. Tudo que nós temos que fazer é muito bem feito, tudo que a gente tem que fazer tem que ser o melhor. Nós nos cobramos muito, isso faz parte da mulher, e a sociedade vem com isso, né? A mulher, hoje, ela luta muito para se colocar numa sociedade, para se colocar profissionalmente. E, quando isso acontece, os nossos medos e as nossas angústias nós acabamos não tratando, né? Nós acabamos cuidando muito da nossa família, nós acabamos cuidando muito do trabalho, dos amigos, daquelas pessoas que precisam da gente, e nos deixamos sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E aí, quando ficamos doentes, também não prestamos atenção e, muitas das vezes, acabamos ficando deprimidas, com problemas. E isso nós precisamos mudar, né? Algo que nos chama a atenção, o sexo feminino ser mais acometido. Em Balneário Camboriú, nós temos os dados não mentem, né? Cresce muito, aonde de 20 a 39 anos são os dados que nós temos. São jovens que estão pensando em suicídio, que falam de suicídio, que até tentam cometer. Então, nós temos que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E esse é o momento onde nós vamos discutir aqui e levar para essa casa ações que nós possamos colocar em prática juntamente com a sociedade. Agradecendo, portanto... Eu quero só mais um pouquinho, falo bastante, né? À vontade. As tentativas de suicídio, então, em Balneário Camboriú, nós estamos aí com 71%. Né? É um número grande. Feminino, como eu falei, o público feminino, onde a intoxicação exógena é a maior. Né? Através dos medicamentos, as pessoas estão tentando cometer suicídio. Então, gente, fica aqui a minha fala, e eu acho que o mais importante da minha presença aqui hoje é falar que a Secretaria de Saúde trata isso e se preocupa com esse assunto e quer que a sociedade tenha conhecimento desse fato e que realmente não trate isso como uma banalização, com algo que não precisa ser falado, com algo que isso é frescura. Isso não é doença. Depressão é bobagem. Sentimento de angústia é bobagem. Não, não é. Nós temos que ter a certeza que esses sentimentos acentuados, eles não são besteira. E nós temos que falar sobre isso. Nós temos que procurar as nossas unidades de saúde, as nossas unidades especializadas, como o nosso CAPS 2, que está à disposição de toda a comunidade. A realidade de Balneário Camboriú, os fatores que nós tratamos muito de socioeconômico, emocionais, afetivos e a rede social e familiar. Os nossos adolescentes, esse número está aumentando expressivamente. Então, as famílias precisam ter atenção com os nossos adolescentes, falar sobre isso. Nós, enquanto profissionais da área da saúde, precisamos e falamos muito, mas nós precisamos entrar mais nas casas, nas escolas, em todos os serviços, nas empresas, falando sobre as doenças que nós temos e, principalmente, sobre esse serviço. Aonde, assim, nós vamos conseguir diminuir esse índice que está aumentando e evitar que esse processo se efetue. Muito obrigada. Ok, agradecemos novamente a secretária, a senhora Andressa Haddad, pelo uso da palavra. Gostaria de fazer o registro da presença dos vereadores, vereador Juliette Nitz, vereador Ademar Bola, e também convidar para compor a mesa o presidente que acabou convocando também essa audiência pública, presidente Roberto Souza Júnior, também agradecendo aí a participação de todos os presentes, pessoal da comunidade, de algumas instituições que estão aqui presentes também. Passamos a palavra, já que convidamos,
ao presidente da Casa, o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário, Roberto Souza Júnior. Boa noite a todos e a todas. É importantíssimo um tema, nós, principalmente o Poder Legislativo, trazer um tema tão importante para o nosso município. Eu sempre falo, e ainda sempre usei alguns slogans, dizendo que a prevenção é a solução. E esse ato que nós estamos fazendo aqui hoje, provocando, trazendo algumas pessoas da comunidade, infelizmente, nós deveríamos estar com esse plenário lotado, mas não estamos, mas trazendo esse assunto, fazendo essa audiência pública, fazendo com que o Poder Legislativo, os vereadores, enfim, toda a comunidade se alerte a essa causa que hoje nós, infelizmente, somos lembrados e somos referência, aí, vamos dizer, no Estado. Porque toda vez, quando se fala, nós somos o terceiro, no Estado. Então, segundo no Estado. Então, realmente, é uma situação que nós, principalmente, não só o do Poder Legislativo, mas os moradores de Balneário Camboriú, essa prevenção só tem como fazer se cada um de nós cidadãos de Balneário Camboriú, nós desenvolver um trabalho em conjunto. São muitas pessoas que, às vezes, estão do nosso lado, estão tendo dificuldades gigantescas na vida, dificuldades até mesmo de saúde, e nós não somos capazes, às vezes, percebemos que essa pessoa está com um semblante ruim, percebemos que essa pessoa não está bem, e nós não somos capazes, às vezes, simplesmente de oferecer a mão, oferecer um abraço, oferecer o ouvido para escutar essa pessoa, e, às vezes, isso, por falta, negligência da nossa parte, acaba cometendo aí um suicídio e perdendo a vida. O que nós temos mais importante na vida, primeiramente, é Deus, depois é a vida. Então, o Poder Legislativo entrou nessa campanha, entrou junto com o Poder Executivo para que essa prevenção, no próximo ano, seja muito mais forte ainda. Que esse número, que é o segundo do Estado, ele não seja o segundo e que nós, se Deus quiser, não temos nenhum caso no futuro, não temos nenhum caso mais de suicídio em Balneário Camboriú. Nós sabemos que essa luta é difícil, mas nós entramos e somos parceiros do que o Poder Executivo precisar, através de leis que possam auxiliar, que possam ser propostas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem algumas dificuldades para fazer algumas leis. Nós não podemos criar leis que criem despesas para os cofres públicos, mas nós podemos, sim, receber essas leis. Nós temos uma proposta aqui que, no final, nós vamos estar entregando, de outras cidades que criaram algumas campanhas, algumas leis nesse sentido, de prevenção, e a gente espera que a sociedade de Balneário Camboriú abrace essa ideia e cada vez mais nos ajude a diminuir esse alto índice que nós temos na cidade. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos hoje numa noite tão importante que é dessa audiência pública. Obrigado. Dando sequência, então, convidamos a coordenadora do núcleo da Associação pela Saúde Emocional das Crianças, a ASEC, em Santa Catarina, a senhora Rosane Voltolini, para fazer uso da palavra, ela que também fará uma apresentação. Boa noite a todos. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso trabalho. Eu trabalho para a ASEC, que é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças. A nossa sede é em São Paulo, mas eu moro aqui em Santa Catarina e coordeno a região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ASEC trabalha com programas internacionais que promovem saúde mental. Foram desenvolvidos há mais de 18 anos atrás com a intenção de prevenir o suicídio. O que as pesquisas demonstram nos 30 países que eles se encontram, que ele vai muito além. Os programas vão muito além de prevenir o suicídio.
prevenção do suicídio é algo que alcança, mas eles preparam as crianças e os jovens para lidar com as coisas da vida. E, dentre as coisas da vida, está a escolha ou não, né, pelo suicídio. Então, habilidades para se ter sucesso na vida. Aqui eu queria chamar a atenção, sucesso, quando a gente diz, é ter qualidade de vida, é ser feliz, ser uma pessoa realizada, né? Vamos lá. Então, queria rapidamente contar uma historinha para vocês. No ano passado, naquela onda da baleia azul, que vários municípios se organizaram para fazer um plano de atendimento de emergência, teve um município que uma secretária foi questionada por uma médica da rede e perguntou para ela, né, Juliana, o que está acontecendo que no município não tem casos de automutilação, de tentativa de suicídio entre os jovens? Porque eu atendo no município vizinho e lá tem muitos casos. E aqui, até agora, não chegou. A Juliana comunicou a essa médica que no município, já há 10 anos, se desenvolvia programas que promovem saúde mental. Desde o 2º ano do ensino fundamental, hoje os jovens estão no 3º ano do ensino médio. E a Juliana foi fazer um rastreamento para ver se realmente não tinha ou se alguém estava abafando alguma informação. E realmente fez todo um rastreamento. Na faixa etária dos jovens que participaram desses programas, não houve nenhum caso, nenhuma incidência. O município que eu estou falando é o município de Luiz Alves, é aqui pertinho. É uma cidade no Brasil pioneira em educação emocional. Lá, jovens do 2º ano fazem amigos do ZIP, e os jovens, hoje, de 6º ao 3º ano do ensino médio, fazem o passaporte Habilidades para a Vida. Então, eles têm toda a população até o 3º com habilidades. Vamos lá. Para onde eu aponto? Por que não está passando? Então, a Organização Mundial de Saúde registra 800 mil suicídios por ano. Para onde eu aponto? Que dá uma tentativa a cada 40 segundos. O dado de 2 segundos foi atualizado depois do último relatório do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde. Então, é uma tentativa a cada 2 segundos. Então, do tempinho que eu comecei a falar até agora, vocês podem imaginar quantos já tentaram. Um dado que chama a atenção é que, na infância, são estimadas 300 tentativas para cada suicídio consumado. Aqui eu queria chamar a atenção de um fato. O que acontece? Como são crianças, o meio que eles escolhem ainda é pouco letal. Por isso que são muitas tentativas para cada suicídio. Só que o que acontece? Facilmente, essas tentativas elas são confundidas, como um acidente, como uma queda, e não são vistas e cuidadas como uma tentativa em si. Então, é algo para a gente ficar atento, porque, no Brasil, nos últimos 10 anos, quem acompanha os dados, viu que aumentou 40% o índice de suicídio nessa faixa etária. E aí, se a gente for perguntar, por que não está passando? Vamos lá. Por que as pessoas fazem isso? Por que tanta gente, a gente vê, isso é um dado que é mundial, em vários países, várias cidades, só cresce. As pessoas fazem isso porque elas não suportam o sofrimento. Então, aquele clichê que diz, a pessoa quer morrer. Não, ela quer se livrar daquilo que está doendo. Então, ela não suporta o sofrimento. Ela quer matar, é isso, é a dor que está dentro, que está insuportável, e eu não estou dando conta. E aí, que tipo de sofrimento? O sofrimento emocional. Fazendo um paralelo entre o físico e o emocional, para ficar bem fácil para entender, nós passamos por um processo de desalfabetização emocional. E, sem a gente perceber, a gente introduz as nossas crianças nesse processo. Eu vou dar um exemplo bem fácil, para ficar fácil a compreensão.
Quem daqui já viu uma criança de 2 anos correr, cair e começar a gritar? Provavelmente todo mundo já deve ter visto essa cena, né? Vocês lembram o que o adulto fala para essa criança na hora que ela começa a berrar? Não foi nada, levanta porque já passou. O que mais? Não doeu. Isso, aprender a levantar. Não doeu. O que mais? Já é grande. Então, percebam só. Sem a gente perceber qual é a mensagem que a gente está dando para essa criança. Não se perceba. Está com dor? Não olha para a dor. Olhar para a dor é errado. Não se perceba, não se conecte. Então, se a gente for ver, é um mecanismo de proteção perverso, que a gente está ensinando ela a se desconectar. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a importância do se perceber quando a gente fala em suicídio? É de extrema importância, né? A pessoa se perceber, estou triste, poder buscar ajuda, poder pedir. Agora, se eu não percebo, eu mergulho na dor e eu permaneço nela. Então, sem a gente se dar conta, a gente vai desalfabetizando as crianças de olharem para elas mesmas. E se a gente for perceber, hoje ainda no mundo adulto, se eu chegar para vocês e dizer assim, meu Deus, eu estou com uma dor de cabeça, rapidinho, o que é que vocês vão dizer para mim? Tomou remédio? Ninguém vai pensar se vai perguntar para mim ou não se eu tomei remédio. É automático. Agora, se eu chegar para vocês e disser, eu quero acabar com a minha vida. Está sem graça, eu estou muito triste, eu não estou aguentando mais, eu não dou conta. O que rapidinho alguém diz para essa pessoa? Vai sofrer. As pessoas dizem, não fala isso, que besteira, né? Muda, pense em outra coisa, vai fazer alguma coisa para te alegrar, para te animar, vamos sair, vamos não sei o quê. Então, percebam uma coisa, é uma dor, a dor emocional, ainda hoje ela não é validada. As pessoas acham que é besteira. Eu vou lá e estou em tratamento com depressão, com sofrimento emocional intenso. E ainda hoje a gente sabe que tem muito preconceito. Então, são tratamentos totalmente diferentes. A dor física ela é reconhecida e ela é validada, e a dor emocional não. A gente dá um tratamento bem diferente para ela. A gente trabalha com vários programas. Eu vou falar um pouquinho dos dois. Amigos do ZIP é para a faixa etária do 2º ano do ensino fundamental, o passaporte para a faixa etária da adolescência. Ambos têm o intuito de promover saúde mental em crianças e adolescentes. Vamos lá. E, para mim falar deles, eu queria contar um pouquinho como é que a gente funciona por dentro. Toda vez que a gente tiver que enfrentar uma situação difícil na vida, a gente vai acionar, essa situação ela vai acionar em nós sentimentos de ordem desagradável. As crianças e os adolescentes eles aprendem que os sentimentos são naturais, são do humano, não são bons e nem ruins, nem positivos e nem negativos, eles são naturais. Então, se eu estou lá com um sofrimento intenso, vai automático, vai acionar um sentimento desagradável em mim. E eu vou ter que lidar tanto com a situação, a gente vai ter que lidar ou com a situação ou com o sentimento. Eu posso escolher primeiro ir lá resolver o problema e depois eu vejo, né, como é que eu fiquei para ver se eu vou ficar melhor, ou eu posso escolher lidar primeiro com o que eu estou sentindo, acalmar, para depois tentar resolver a situação. Só que o que acontece? A gente... Eu não estou dando certo com esse negocinho aqui hoje. A gente pode resolver de forma impulsiva. Então, se eu estou lá com uma crise de ansiedade, né, e eu não tenho recurso para lidar com essa ansiedade, eu vou já sair resolvendo o problema. A probabilidade de eu ser assertiva com a crise de ansiedade, ela já reduz. Se eu tiver recurso para lidar com essa ansiedade e depois ir lá resolver o problema,
eu não vou agir por impulsividade. O que acontece? Nós, humanos, a gente é dotado da capacidade de fazer escolhas. E só que, para fazer escolhas, a gente precisa ter opções, várias opções. Uma escolha ela envolve opções. Nos programas, a gente chama opções de estratégias. Só que, para criar estratégias, a gente tem que ter desenvolvido uma habilidade de criar estratégias positivas. Se eu tiver esta habilidade desenvolvida, eu vou poder fazer eu vou ter muitas estratégias que vai favorecer para que eu faça uma boa escolha. Agora, quando a gente fala em saúde mental, né, queria chamar a atenção de vocês para a importância da gente ter essa habilidade desenvolvida, de criar estratégias positivas. Se fala que o suicídio, os comportamentos autodestrutivos, eles são opções. Mas, na verdade, eles não são opções. Eles são a falta de uma opção adequada para lidar com o que eu estou sentindo. E a habilidade de criar estratégias positivas, se a criança e o adolescente tiver isso desenvolvido, ela funciona como um fator de proteção. É como se fosse um antídoto para que ela possa fazer uma escolha adequada para lidar com o que ela está sentindo. E os programas eles desenvolvem, né? O professor ele é capacitado para desenvolver um conjunto sistemático de habilidades nas crianças e nos adolescentes. Aqui eu pensei só algumas habilidades, tem diversas, né, que eles aprendem. E a gente separou em 3 blocos. Então, quando a gente fala em comportamento autodestrutivo, para que a pessoa não chegue a esse limite extremo, é importante ela ter um conjunto de habilidades para lidar com ela mesma, né? E a gente enumerou 3, que é autopercepção, autoestima e resiliência, habilidades para lidar com os outros, que é a capacidade de se comunicar, capacidade de se relacionar de forma adequada, e outro bloco que é lidar com os desafios, que é a capacidade de criar estratégias e fazer uma escolha socialmente responsável. Além dessas, por exemplo, para que eu tenha motivação na vida, para mim fazer escolhas diferentes, para mim sair da crise, né? Estou lá com uma crise depressiva, para que eu tenha motivação, eu preciso ter autoestima e ter a habilidade de criar estratégias. Eu vou me motivar para seguir a vida. Para que eu tenha autonomia e vá e faça, né, as coisas que eu preciso fazer, pedir ajuda, buscar algum recurso, né, acionar alguém da família ou procurar um serviço público que vai poder me ajudar, é importante ela ter desenvolvido a autopercepção, que é a capacidade de ela se perceber mesmo, autoestima, a capacidade de comunicar-se e criar estratégias. E, para desenvolver a perseverança, e a perseverança tem na raiz dela a resiliência. Então, é importante ela ter autoestima, ser resiliente, que é a capacidade de eu passei por uma situação difícil na vida e eu me recompor frente a isso e seguir em frente. E ser perseverante, que eu vou conseguir, é só mais uma dificuldade, é só mais um desafio. Então, é importante ter autoestima, resiliência, comunicação, e é uma comunicação efetiva que tem o objetivo não de eu chegar perto do meu amigo e detonar ele, e sim de compartilhar com ele o que eu estou sentindo, mas uma comunicação eficaz, que tem o objetivo apenas de compartilhar. A capacidade de relacionamento, né, que é saber quais são o valor que as amizades têm na vida da gente. Né? Se eu sou uma pessoa que eu tenho um grupo de amizade, de amigos próximos, as amizades elas são um fator de proteção. Se eu estou com a ideação suicida, eu sei que eu posso correr, que eu posso falar, que eu posso pedir ajuda e vai ter sempre alguém do meu lado. Assim como a habilidade de criar estratégias e fazer uma escolha socialmente responsável.
Para isso, durante os programas, tem uma técnica que as crianças e os jovens são estimulados o tempo inteiro para fazer uma escolha adequada. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem como é que a gente faz para ter certeza se algo que eu escolhi para resolver um problema é adequado ou não? Alguém daqui sabe? Para mim ter certeza. Tive um conflito, resolvi de tal jeito. Então, as crianças, aos 7 anos, elas aprendem, e é super fácil. Algo, para ser eficaz e para ser adequado, tem que passar por 3 critérios. Tem que ser algo que faça eu me sentir melhor, mas não pode ter uma consequência para mim e nem para o outro. E elas vão filtrando. Cada uma dessas habilidades, que tem aulas específicas, com atividades específicas, que foram detalhadamente testadas e criadas para desenvolver essa habilidade. Enfim, se utiliza desse filtro, e aí elas vão criando várias estratégias para lidar com as diversas situações do dia a dia. A gente tem um conjunto de programas que promovem saúde mental. Amigos do ZIP foi criado há 18 anos atrás. Todos foram desenvolvidos na Universidade de Quebec, no Canadá. Atualmente, eles estão em 30 países. Amigos do ZIP ali na faixa do 2º ano. Amigos do Maçã. Para fazer o Amigos do Maçã, precisa ter como pré-requisito as crianças terem feito Amigos do ZIP, porque fortalece as habilidades que eles aprenderam no Amigos do ZIP, mas desenvolve algumas mais complexas. O passaporte Habilidades para a Vida, que é desenvolvido a partir do 6º ano do ensino fundamental. O passaporte já tem 10 anos de Canadá e está no 3º ano de Brasil. E o Brian, quando criou, ele fez uma experimentação em vários espaços diferentes, então ele não necessariamente precisa ser desenvolvido no ambiente escolar, né? Ele pode ser desenvolvido em outros espaços também. Vamos lá. Só para ir finalizando. Esse é o Dr. Brian Michara, né? Ele foi fundador do Centro de Investigação e Intervenção Suicídio e Eutanásia, que é o CRISE. Ele é professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Quebec desde 1979. É um investigador de renome na área da suicidologia. Foi cofundador da Associação de Suicidologia em Quebec, foi presidente da Associação Canadense de Prevenção ao Suicídio e foi presidente também do IASP, de 2005 a 2009. Os nossos programas têm uma série de reconhecimentos, tanto nacionais quanto internacionais, são citados em vários documentos oficiais da Organização Mundial de Saúde, a Unesco, estamos no Guia de Tecnologias do MEC, Unicef Internacional, já está em 30 países, no mesmo formato que ele está aqui no Brasil, ele está nos 30 países, porque se lida com coisas que são universais. Em qualquer cultura, as pessoas ficam tristes, alegres, irritadas, chateadas, sentem ciúmes. O que motiva cada uma delas a sentir é o que muda, mas o sentimento ele é universal. E aí, queria agradecer, deixar os sites que vocês podem estar pesquisando. Obrigado, Rosane. A Rosane Voltolini, que ela é coordenadora da Associação pela Saúde Emocional das Crianças, a SEC, inclusive com implantação também na região desse projeto Amigos do ZIP. Convidamos o coordenador do Centro de Valorização da Vida, o CVV de Balneário Camboriú, senhor José de Arimateia Ribeiro Moraes, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma oportunidade de falar de um tema extremamente importante, né? A valorização da vida, consequentemente, a prevenção do suicídio. O CVV, para os que não sabem, já é uma entidade que há 56 anos ele vem nesse trabalho de valorizar a vida, prevenção de suicídio. E de lá para cá, muito se cresceu esses números, né?
Então, o CVV hoje ele está em 100 municípios, ele tem 2.500 voluntários, e nós atendemos o ano passado 2 milhões de ligações, mais de 2 milhões. A projeção é que esse ano ultrapasse 2,5 milhões. Então, podemos dizer que talvez como entidade é a que está mais próxima desse público que tem ideação suicida, né? E a gente entende o quê? Entende que não basta o poder público, mas é um trabalho de todos nós, né? De cada um, porque, de repente, o suicídio está no outro município, no outro estado, ou no outro país, mas daqui a pouco ele está no vizinho de casa, ou daqui a pouco está dentro da nossa casa. Então, não tem como a gente fugir dessa realidade, né? Porque são problemas inerentes a todos. A missão do CVV é que a sociedade seja mais fraterna. É uma missão, né? E a gente espera o quê? Nesse momento que a gente tem as projeções muito fortes para a depressão, como sendo já para 2020 a maior causa de afastamento de empregados, né, das empresas, então a gente entende que a gente tem que olhar muito seriamente nessa questão, né? Dentro de casa, de repente, a gente não consegue ter essa noção que possa estar alguma coisa errada no vizinho, no colega. Então, a gente tem que mudar a nossa visão, né? Talvez desenvolver aquilo que a gente foi criado e se perdeu no tempo, esse humanismo, né? A compaixão, a empatia, o se importar com o outro. Então, a gente entende que só assim, é só com trabalhos, ações desse jeito, que poderemos melhorar um pouco, diminuir esses números de suicídio. Claro que, para isso, é preciso também que as políticas de saúde pública ela tenham um foco mais específico, né? Qual é a causa? Às vezes a gente fala muito, a droga, a bebida, isso. A gente entende que isso potencializa a ideação suicida. Mas será que o foco não está um pouquinho invertido às vezes? Será que a gente não está preocupado com a droga e com o celular, e a gente está esquecendo que nisso tudo tem um vazio, né? Essa afetividade, aonde que ela está? Então, a gente entende como CVV que temos uma dinâmica no mundo hoje em dia que afastou as pessoas por N questões. É a mãe que tem que trabalhar fora, é o pai que tem que trabalhar mais do que devia, então não há aquela convivência sadia que se tinha alguns anos atrás. A gente entende até, às vezes, que o pai não tem nem tempo de cumprimentar o filho não vê o pai quando sai. Então, a dinâmica da sociedade ela acabou nos isolando, e, com isso, a gente não percebe que o outro pode estar doente, né? A gente entende que a depressão é uma doença silenciosa, né? A gente, às vezes, fala no CVV, a doença dói a alma. Como é doer a alma, né? As pessoas não conseguem mensurar. Elas ligam para a gente e falam uma angústia, dói o peito, mas não consegue pontuar como é essa dor. Mas a gente sente, acaba sendo conectado que a dor é muito forte. E é muita gente, a necessidade é muito grande desse envolvimento. Para se ter uma ideia, nós tivemos dias que no CVV o número 188, ele chegou a passar de 12 mil ligações diárias. Isso para o universo do Brasil, com voluntários, 2.000 e poucos voluntários, 2.400, 2.500 voluntários, e sabendo que dentro desses 12 mil ligações, 4 a 5 mil foram perdas que não tinham voluntários disponíveis. E a gente sabe que pessoas que não têm, a família não entende que ele tem problema. A família não entende que ele precisa de um profissional de saúde. A família não entende que ele precisa de ajuda. Isso é muito sério. Então, não é o fato de não ter a disponibilidade da saúde pública. Um problema que eu acho que é muito maior é o próximo não entender que a pessoa precisa de ajuda. Às vezes, até ele próprio não se reconhece disso. Ele não reconhece que alguma coisa muito diferente acontece com ele de uma simples tristeza. Então, ele, às vezes, não tem essa capacidade, essa percepção de entender que ele precisa de ajuda. E quando ele
consegue entender que ele precisa de ajuda, ele não encontra o apoio na família. E aí fica difícil, que ele acaba estando fragilizado e ainda causando uma discussão dentro da família, porque não entende que ele precisaria de ajuda. Então, nós, como pessoas, como sociedade, a gente entende que, realmente, nós temos todos que dar a mão. Não é um problema daqui ou de lá, mas é um problema, vamos dizer assim, um problema universal. O que temos que fazer dentro da política pública, o que nós temos que fazer dentro da nossa comunidade, políticas que possam discutir debates, palestras. Nós precisamos realmente tirar o problema debaixo do tapete. Não tem como. Nós temos que falar no suicídio como responsabilidade mesmo, né? Vamos deixar o sensacionalismo de lado, que só atrapalha, mas vamos falar, ver o que podemos fazer como pessoas para mudar essa estatística ou diminuir. A gente tem números que falamos muito em que a maior ainda incidência é entre idosos, sabemos disso, mas também nós temos número que a escalada de suicídio em adolescente ela está muito forte. De 10 a 14 anos, de 2000 a 2015, ela aumentou 65%. É muito grande esse número. 65% em 15 anos. E de 15 a 19 aumentou 45%. Então, nós precisamos, como pai, como cidadão, né, como pessoas, realmente levar a questão o que podemos fazer para parar essa corrida, né, de suicídio. Que a gente nem tem como dizer mais corrida, porque a velocidade, né, desses números de 5,8 no Brasil, que é a média brasileira, nós sabemos que o Rio Grande do Sul é quase o dobro. Santa Catarina é o segundo estado do Brasil em índice de suicídio, né? Então, nós sabemos que esse apoio emocional está muito carente, é o que nós sentimos quando as ligações, e recebemos ligações de adolescentes, já de crianças, 7, 8 anos, com dificuldade de relacionamento. Os idosos também, muita necessidade desse acolhimento. Então, a gente entende que o momento é agora, realmente, de dar as mãos e reverter esse quadro, dar uma pausa nessa escalada de suicídio. Agradecemos aí a participação, as palavras do José de Arimateia, coordenador do Centro de Valorização da Vida. Passamos agora e convidamos o sociólogo e professor do curso de Direito da Univale, o senhor Carlos Eduardo Bastos, para fazer o uso da palavra. Boa noite aos presentes, né? Boa noite à mesa, boa noite ao presidente da Câmara de Vereadores. A minha fala na noite de hoje é uma fala de pesquisador, né? Um indivíduo que tenta compreender os dados que são apresentados, interpretar, para ajudar numa proposta de política pública. Veja que os números que foram apresentados eles são significativos na medida em que eles estão convergindo com os dados internacionais e nacionais. Assim, as mulheres tentam mais suicídio, né? Porém, efetivam menos, os homens se suicidam mais. Os dados que foram apresentados na noite de hoje são muito significativos nessa medida em que Balneário, infelizmente, estando dentro desse universo, os dados também se repetem aqui, né? Eu tenho tentado fazer uma pesquisa sobre o perfil do jovem suicida em Balneário Camboriú, porque no ano de 2008 nós entramos para esse ranking, infelizmente, né? Só que nós estamos tendo dificuldade de produzir a pesquisa. Em que medida? Todas as vezes que nós buscamos dados, porque o Brasil não tem uma cultura de pesquisa, né? E nós sofremos com isso. E as pesquisas na área também são escassas. Então, todas as vezes que nós tentamos buscar os dados são divergentes. Por quê? Os dados são divergentes na medida em que, se eu buscar pela Polícia Militar, né, eu vou ter um número. Se eu buscar pelo Corpo de Bombeiros, eu tenho um número. Se eu buscar pelo IGP, eu tenho outro número. Mas quem é que nos dá o dado, de fato? É a Polícia Civil, porque ela é responsável por fechar o inquérito. Então, eu posso ter uma ocorrência que abre como suicídio, né, pelo Corpo de Bombeiros, ele vai fazer o BO, ele vai dar um dado. Mas, no final das contas, quando nós vamos ver os números totais, eles não fecham. Por quê? Porque quem fecha o dado é a Polícia Civil.
Então, uma das dificuldades que nós estamos tendo hoje de conseguir fazer o nosso trabalho, né, de dar andamento e procedimento na pesquisa, é que nós não estamos conseguindo ter acesso aos dados para perceber o perfil desse jovem suicida em Balneário Camboriú. Então, nesse sentido, pediria ajuda à casa, né, e a sociedade civil organizada para que a gente possa, né, metodologicamente, tecnicamente, compreender o perfil do jovem suicida de Balneário Camboriú, cuja hipótese do trabalho que nós levantamos é que provavelmente sejam jovens do sexo masculino que estão nessa faixa etária de idade apresentada pelos dados de hoje, né, que vão entre 29 e 39 anos, é um público jovem, e uma hipótese que nós colocamos no nosso trabalho é que, provavelmente, muito do perfil do público suicida de Balneário pode ser, isso é um nível de hipótese, de suicídios importados, ou seja, o indivíduo traz um problema consigo, muitas vezes também de características neuroquímicas, não é? Entendendo que Balneário é uma cidade onde tem alegria, tem diversão, e às vezes, ele não consegue fazer a inserção dentro da sociedade, da comunidade. Então, isso acaba se revertendo numa situação de atendimento, né, para psicólogos, psiquiatras, e, necessariamente, às vezes, até utilizando serviços do CAPS. Isso é uma observação. Então, como nós poderíamos mapear para entender melhor a situação do que está acontecendo no Balneário? Se nós conseguíssemos ter acesso a esses dados, né, a partir da... Hoje eu tenho um instrumento de coleta de dados que nos permite mensurar qual é o perfil desse jovem, que pode ser levado para todas as faixas etárias, não é? E se nós conseguíssemos, por exemplo, cruzar com os dados que o CAPS possui, porque são 1.400 prontuários, se nós conseguíssemos cruzar esses 1.400 prontuários com os casos já efetivados, nós conseguiríamos fazer uma leitura do que está acontecendo na cidade. E as políticas públicas, então, para atendimento, né, seriam muito mais eficientes, porque nós conseguiríamos enxergar, por exemplo, onde estão os gargalos, quem é o público realmente que está precisando de demanda, como que nós poderíamos ofertar melhor esses serviços à comunidade para quebrar os preconceitos que se construíram há muito tempo, não é? E programas de prevenção mais eficazes. Então, a minha fala na noite de hoje é uma fala de um pesquisador que tenta auxiliar, contribuir, mas que não consegue ter os dados, né, por N situações que nós sabemos quais são, mas que podem, por exemplo, a partir da universidade, da Univale, né, do próprio curso de Direito, porque qual é o recorte que nós utilizamos para fazer a pesquisa? O nosso recorte, a partir do curso de Direito, muito embora eu seja um sociólogo, né, é porque a indução ao suicídio é crime. Não é crime o indivíduo se suicidar. Muito embora, há muitos anos atrás, em outras culturas, o suicida era um criminoso, ele era punido pelo Estado. Isso é uma das características do preconceito que se construiu para essa situação. Então, no caso, o indivíduo que contribui para que outro indivíduo suicide, isso é, sim, um crime. Né? Então, nós entramos por esse viés, a partir do curso de Direito, tentando compreender se em Balneário Camboriú, por exemplo, existe isso. Né? Até o momento da pesquisa que nós estamos levantando, não aparece essa situação. Mas é uma outra coisa que é importante nós dizermos, é que nós não podemos apenas tratar da situação do suicídio apenas por uma questão neuroquímica. Somos seres sociais. E o viés do recorte sociológico é justamente entender isso. Entender o quê? Que esse indivíduo, que provavelmente pode ter um problema neuroquímico, é um indivíduo que vive em relação social. O ambiente ao qual nós estamos inseridos pode contribuir para que isso venha a asseverar um caso, por exemplo, de ideação e até mesmo da prática suicida, levando às vias de fato. Então, essa dimensão é muito importante. Né? Não adianta eu simplesmente questionar e ajudar o indivíduo naquilo que tange, por exemplo, as questões da alimentação. Não adianta apenas eu pensar nos medicamentos que eu posso ofertar para esse paciente, se eu não entender o meio qual ele está inserido, né? A questão da vulnerabilidade social a qual ele pode estar inserido. Então, é uma discussão muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Não podemos limitar essa discussão a medicamentos, não é? Não podemos limitar essa discussão a uma questão nutricional. É necessário entender a realidade social a qual estamos inseridos. Balneário é uma cidade verticalizada, uma dificuldade, às vezes, que nós temos até de acesso a amizades, né? Sabemos da nossa realidade, temos um público
que é, entre aspas, estrangeiro, que escolhe a nossa cidade para morar e, às vezes, não consegue fazer as amizades necessárias, muitas, às vezes, querendo voltar para as suas cidades, né, pessoas sozinhas nos seus apartamentos, jovens estudantes que vêm para cá estudar nas universidades ao redor do nosso município. Sabemos que nós temos um público grande de ideação suicida a partir, por exemplo, de colegas professores e também de jovens universitários. Então, é muito importante que nós observemos esse público e que possamos, a partir da noite de hoje, começar a pensar de propostas efetivas, né, de atendimento à comunidade. Entendendo uma coisa muito importante, né, nós estamos abrindo a torneira. Nós vamos ter um balde grande para poder captar toda essa água que vai vir. É uma questão. Eu dei uma palestra agora, há um tempo atrás, onde, para mais ou menos 250 jovens, e numa única manhã eu consegui identificar 5 indivíduos que tentaram suicídio. 5, numa única manhã. Né? Depois eles vieram conversar comigo, inclusive uma delas tinha saído do hospital por ingestão de medicamentos uma semana atrás, antes da palestra que foi realizada. Então, nós estamos abrindo a porta. É louvável o que a casa está fazendo, o que o executivo está querendo, né? Mas é assim, nós vamos abrir a porta, as pessoas vão vir. E nós precisamos entender como vamos auxiliar, né? E precisamos de pesquisa, dados científicos, para que a gente possa mirar da melhor forma possível para um trabalho mais eficiente. Obrigado. Muito bem, obrigado ao professor Carlos Eduardo Bastos. E, neste momento, está aberto o espaço para as manifestações das pessoas, que iremos chamar pela ordem, tá? Silvia Aparecida Rodvati Bastian. Boa noite a todos. Boa noite, senhores, né, representantes da prefeitura, da secretária, a presidente, Ari, vocês, professor, colegas. Eu sou psicóloga clínica aqui em Balneário Camboriú há 10 anos, eu estou aqui e estou terminando o curso de Direito, sou estudante da Univale aqui de Balneário, no 10º período. E o que eu tenho visto, tanto na área do direito, e principalmente na minha atuação, não é nada agradável, né? Como vocês estão vendo, estão ouvindo, até eu tenho um desconforto até com uma projeção de crescimento que o José de Arimateia disse, me dá um desconforto, porque o desejo é que seja uma projeção negativa, é o inverso, né? Que diminua as ligações, mas que diminuam porque as pessoas estão sendo atendidas, amparadas. Eu tenho, assim, algumas ideias para sugerir, e eu sou uma fazedora, então significa que minhas ideias são operacionais, é de fazer, é o que fazer. A gente identifica, nós temos um pesquisador, estuda, a gente identifica situações, mas o que fazer, então? As pessoas chegam para mim depois da tentativa, e os familiares chegam para mim depois que essa tentativa já se consumou. Então, eu tenho atendimento de pessoas que usam o CAPS, atendimento das pessoas que usam outras clínicas, em particular. E o que eu tenho visto é que precisa se comunicar, as informações precisam de alguma maneira, tem que ser liberadas alguns indicadores. Então, a tentativa precisa ter uma notificação, tem que ter um programa para isso na prefeitura. E eu vejo que o CAPS também precisa ter uma implementação. E nós vamos precisar, acredite. Esse é um modelo que eu estou estudando, que vem do Reino Unido. Nós vamos precisar de uma equipe realmente específica. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais. E o município já tem essas equipes. Então, a gente precisa treinar uma equipe específica para esse tipo de atendimento. Porque uma das coisas que eu acompanho é que, muitas das vezes, a consulta de retorno ela é marcada depois que o remédio acaba. Então, não pode acontecer isso. Ou então, a pessoa está tão perdida
que ela chega uma semana depois do dia da consulta e ela já diz: eu me equivoquei, eu estou perdida. E isso já é um indicador de uma confusão, né? E não é um caso apenas. Infelizmente, não é um caso apenas. Então, a gente precisa... nós precisamos de uma equipe bem treinada. Nós temos essas pessoas, nós temos pessoas que estão empenhadas, só que elas estão desligadas, desconectadas. Então, a gente precisa unir isso, né? E do hospital, do pronto-socorro, das clínicas particulares, né? A notificação, né? Assim como a gente faz na questão da violência, a gente tem que fazer nessa questão, porque isso aqui é a vida. Tá? Eu me coloco à disposição, mas, assim, essa é a ideia inicial, o treinamento e a conexão do fazer, assim como os dados. Boa noite. Obrigada. Obrigado, senhora Silvia. E agora eu passo a mesa, se alguém gostaria de comentar sobre o posicionamento da senhora Silvia. Senhora secretária, acho que é mais interessante. Eu quero complementar falando sobre a nossa unidade, o CAPS 2, né, que cuida muito da saúde mental. Complementar da seguinte forma: nós sabemos que as técnicas utilizadas até pouco tempo, elas não são as necessárias, né? Nós visualizamos isso, identificamos esse processo, e estamos em um processo de mudança da atuação do nosso CAPS, aonde não é o que vale a consulta em si com o psiquiatra, o medicamento, e sim a abordagem de um acolhimento coletivo de profissionais que abordem esse paciente, que acolham esse paciente no momento que ele precisa, não no momento que ele acha que precisa, né? Mas no momento que ele é identificado. Então, a equipe, o Vitor, ele vai falar um pouco desse processo, e nós estamos nesse momento de diferenciação desse acolhimento, do que realmente é necessário. Porque nós viemos aí de longos anos onde, como é que se trata a doença mental? Com medicamento. Só isso. Né? E com algumas consultas com o psiquiatra, onde eu vou falar do que eu estou sentindo, como é que eu estou, enfim, e não há essa interação. Nós temos que lembrar que somos seres humanos, e esses seres humanos eles precisam, como vou usar a sua fala, de conexão um com o outro. Eu preciso da percepção, eu preciso do acolhimento. Essa é a palavra do momento, em todos os sentidos da saúde pública. É acolhimento, acolher o próximo, ouvir o próximo e detectar aquilo que é preciso. Nós, que somos ferramentas e técnicos na área da saúde, é esse o processo que nós precisamos. E isso, o CAPES está nesse caminho de transformação. Muito bem, continuando, vamos convidar agora o senhor Victor Moreira de Moraes Lopes, do CAPS 2, para até 3 minutos fazer as suas explanações. Boa noite a todos e a todas. Então, eu sou o Vitor, eu sou psicólogo, né, estou no CAPS 2. Então, complementando o que a colega e que a nossa secretária comentou, né, primeira questão, a gente já usa uma ferramenta, né, que é o SINAM, no município, né, então, o Sistema de Notificação de Agravos. E isso começou uma iniciativa esse ano, mais fortemente, junto com a Vigilância Epidemiológica do município, para articular esses dados e o sistema de informação no município para que realmente a gente tenha dados fidedignos. Então, a Vigilância Epidemiológica tem investido muito em capacitação e treinamento para os servidores que estão na ponta, para justamente efetivar e realmente notificar esses casos. Os casos de suicídio, né, de tentativa de suicídio no município são mais fortemente notificados pelos serviços de urgência e emergência, né, e as unidades de atenção terciária, né, os hospitais. Então, o CAPS 2 fez uma parceria junto com a Vigilância Epidemiológica da gente receber o SINAM preenchido. Então, vamos supor, né, eu dei entrada no hospital após tentativa de suicídio ou em relação à intoxicação exógena ou qualquer tipo de tentativa, a equipe do CAPS 2 recebe esse SINAM e tenta fazer o resgate desse usuário, né, sem essa pessoa ter que ir buscar o serviço, que a maioria das vezes não acontece.
fica mais fácil a gente fazer esse resgate com os usuários que já são acompanhados no nosso serviço, por acesso ser muito mais fácil, né? Hoje em dia, os usuários que tenham essa tentativa, né, os usuários do SUS que fazem essa tentativa, geralmente não acessam o serviço, né, ou não estavam fazendo o acompanhamento. Então, usuários que já fazem acompanhamentos é mais fácil. Mas, mesmo assim, usuários que não fazem acompanhamento no CAPS, a gente tem tentado, de uma forma muito sutil e muito o menos invasiva possível, né? Como em parceria com a atenção básica, né? Então, as unidades básicas de saúde, é rotina de trabalho deles fazerem visitas domiciliares, né? Então, para causar menos estranhamento possível e menos resistência possível, a gente faz essas intervenções junto com os profissionais da atenção básica, para resgatar esses usuários, conhecer, entender um pouquinho da história dessa pessoa, das suas relações, do seu contexto que ele vive, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção e que é importante a gente falar é que o sofrimento psíquico, mas não intrapsíquico, né? No caso, a gente trazer isso, né, o suicídio, ou depressão, ou outros transtornos, como algo só intrapsíquico, né? Uma visão muito culpabilizadora da pessoa, né? A pessoa surgiu, ela é depressiva, né? Eu sou depressiva há muito tempo. Na verdade, ela vive num contexto, né, que realmente contribui para relações que não promovam saúde psíquica, né? Então, a pessoa ela está inserida num contexto. E aí eu trago da realidade do CAPS. Geralmente, qual é o público maior que a gente atende no CAPS? São pessoas que já vêm de uma história de vulnerabilidade social, uma redução socioeconômica, violência na relação intrafamiliar, baixa escolaridade. Então, muita coisa que envolve, né, a instalação de um sofrimento, né? Então, a gente não pode só ver o sofrimento pelo sofrimento, né, mas sim todo o contexto, todas as relações, toda a construção sócio-histórica dessa pessoa para até chegar lá e não quero mais viver, né, vou cometer um suicídio, né? Então, a parceria junto com a Secretaria de Saúde, né, e os outros órgãos do município para garantir que esse usuário ele não seja desassistido, né, que embora ali a tentativa foi individual ali naquele momento específico, mas ele tem uma rede, né, e a gente tentar construir uma rede de apoio para esse usuário é o fundamental, né? Então, também notificar, produzir realmente informações que validem, né, e que realmente direcionem políticas públicas para a gente conseguir orientar e dar esse suporte ao usuário, mas principalmente dar o suporte direto, profissional, especializado também para esse usuário, para esse sofrimento, né? Então, falo em nome da Andressa e da nossa Secretaria de Saúde, que estamos tentando ao máximo construir projetos e realmente intervenções possíveis na nossa rede de saúde para garantir o acesso ao usuário. Ok, muito obrigado, Victor. Passamos agora a palavra a Ana Paula Bastos Cardoso, do curso de Psicologia, 10ª fase da Faculdade Avantes, por até 3 minutos. Boa noite a todos. Eu acabei assinando achando que era por participação, né? Eu não estava preparada para fazer algum questionamento ou pergunta, mas é um assunto muito pertinente, me preocupa bastante, né? Os números são alarmantes, principalmente entre crianças e adolescentes, né? A faixa etária mais que tem sido assim passado pela problemática da tentativa, da ideação ao suicídio é de 9 a 17, né? É uma realidade já aqui na nossa cidade também, mas me preocupa também pelo fato que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, por mais que a gente converse, que abra esse diálogo, né, que tenha a questão da educação ali, da firmeza, mas com afetividade, a gente sabe que, infelizmente, né, aquela questão de dedicar o tempo, tudo isso é importante, é fundamental, né, é primordial na vida de uma criança, para que ela cresça com saúde, com segurança, mas a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade de todos, né? Isso preocupa porque, enquanto, daqui a pouco, né, futura profissional da psicologia, a gente vê essa realidade em todos os lugares e a gente se pergunta assim: o que eu posso fazer, né? Onde que eu posso ir? De que maneira eu posso ou devo contribuir? E isso que a colega ali falou, acho muito importante,
né, ter essa rede, que a gente fala muito assim, o suicídio na rede de apoio, o suicídio como prevenção, mas essa rede de apoio, ela realmente existe, né? Se existe, tem alguma falha, a gente teria que fechar esse cerco, né? Realmente fortalecer esses profissionais para que, em conjunto, a gente consiga estar em todos os lugares possíveis, desde lá da escola até num asilo, num orfanato, enfim, são tantos locais, né, que precisam ser acessados e falados sobre isso. Porque hoje eu estava ainda conversando com uma colega no sentido assim, se a gente não falar com o filho simplesmente pode ir lá na rede social, na maior facilidade que hoje em dia a criança tem acesso, né, e jogar lá suicídio, porque é algo que está sendo falado. Mas está sendo comunicado essa criança o que acomete, né? O que leva uma pessoa a fazer isso? Não, porque a gente pensa, às vezes, enquanto pais, educadores, que ele não entende nada, é criança, né? Não vai perceber. E ele vai clicar lá, porque esses dias eu fiz esse teste de colocar suicídio Balneário Camboriú no Google, ainda aparece o vídeo daquela, né? A menina que se atirou. Então, assim, são questões que estão presentes e é uma realidade. Aqui, eu estou fazendo agora o meu último estágio específico numa escola do município e a gente vê que isso está presente, né? Que isso é real. Sim, existem pessoas querendo, adolescentes, né, cometer, enfim, e a gente fica, às vezes, num trabalho de formiguinha, aquela sensação de, ok, eu estou aqui, estou fazendo com amor, com excelência, estou realmente comprometida, mas uma pessoa não consegue alcançar uma escola inteira, né? E nem também uma rede inteira. Então, isso eu acho fundamental, assim, enquanto exercício profissional e até cidadão, realmente de todo mundo, conseguir criar essa rede de apoio efetiva para combater, né? Que seja, assim, o caso da gente ouvir... Deu tempo? Vamos supor assim, aconteceu um suicídio, mas, sabe, aquela coisa assim muito, né, cada 2, 3... Enfim, passar. Não ser essa coisa rotineira, né, que a gente sempre ouve, mais um, né? E depois só fica aquela coisa do quem teve culpa, quem fez alguma coisa, quem deixou de fazer, né? Então, a gente realmente precisa tomar isso como uma urgência e uma emergência e realmente tornar isso efetivo em todos os lugares possíveis, né? E porque realmente acredito que falar é a melhor prevenção e munir as pessoas, e principalmente as crianças e adolescentes, de falar sobre, né, sobre as dores, os desafetos, as desavenças, os sofrimentos, porque a gente sabe que o que leva a cometer o suicídio é multifatorial. Então, a gente tem que fazer essa rede de apoio bem ampla, né, para conseguir cercar essas crianças. Ok, passamos agora. Só para confirmar se haverá manifestação, a Carolina de Araújo. Manifestação? Ok. Até 3 minutos, Caroline. Certo. Bom, boa noite a todos. Eu sou psicóloga clínica, atuo aqui em Balneário Camboriú, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se existe alguma ação voltada para a pós-venção do suicídio. O que é a pós-venção? São todas as ações que se fazem depois do suicídio já consumado, né? Com a família, principalmente, né? Família, amigos, por exemplo, um suicídio de um adolescente. Se existe alguma ação na escola para fazer o acolhimento dos colegas, né? Ou com a família, né? Se alguma rede faz algum tipo de contato com a família, né? Para que se façam ações de proteção, né? Para essa família, porque a gente sabe que a pessoa que fica, né, ela se torna sobrevivente a um suicídio, né? E existe, sim, a possibilidade dela vir a tentar também, né? Se não souber lidar, se não souber passar pelo luto, né? Decorrente do suicídio, né? Então, essa seria... Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, se existe alguma ação voltada mais para a pós-venção. Obrigada. Ok. Nós passaremos a mais uma manifestação, depois abriremos aí para a resposta ao questionamento da senhora Caroline,
e também a parte das considerações finais dos participantes da mesa. Senhora Tainá Cristina Botelho Galdino de Almeida. Boa noite à mesa. Eu sou estudante de Direito da Univale de Camboriú, embora eu more em Itapema. Eu considero o município como minha segunda residência, por isso a manifestação e como a contribuição nesse tema tão relevante. E, como estudante, eu considero o suicídio, a prevenção do suicídio, como um tema pouco valorizado, como uma ação no campo da saúde e como problema social. Na questão é um tema muito geral. Ele abrange diversas vulnerabilidades sociais. Entre as crianças e o adolescente, eles são influenciados pela família, pela dinâmica familiar e dinâmica escolar, que pode ter casos de violência, intolerância, preconceito, o bullying. Tem casos também entre os jovens, que têm aquela preocupação na qualificação profissional, na entrada do mercado de trabalho, na angústia de ter uma estabilidade financeira e também emocional. E também tem casos que estão crescendo na cultura indígena também, que a gente percebe que a nossa cultura está adentrando fortemente nos índios e estão retirando, além das suas terras, as suas origens e seu modo de viver. Então, indo diretamente ao ponto, a família e a escola, elas, como instituição que influenciam diretamente na formação dos jovens de hoje em dia, elas não estão preparadas para lidar com as frustrações dos seus membros. Então, como sugestão, é necessário que se implementem profissionais qualificados nas escolas que atendem esses jovens em formação, claro, não excluindo a família para contribuir. É isso, obrigada. Ok, agora passaremos a palavra para as suas manifestações a respeito do que foi apresentado também e para as considerações finais dos participantes da mesa, que terão até 3 minutos, assim determinado, né? Passamos... Andressa? Sim, sim. Na verdade, eu gostaria que o Vitor, como é o nosso psicólogo da rede, que ele respondesse brevemente. Pode ser, Vitor? Em relação à intervenção com a família, né? Nessa semana, a gente teve 2 casos de tentativa de suicídio, uma realmente efetivada, né? Então, a pessoa realmente, né, faleceu, e 2 mulheres da mesma faixa etária, né, de 30 a 39 anos. Né? Então, dos 2 casos, a gente fez, né, o acolhimento da família, a mediação nessa relação intrafamiliar, né, justamente por elas terem filhos. Né? Então, a gente acolheu a família, os filhos, embora a gente não intervisse, enquanto CAPS 2, com crianças e adolescentes, mesmo assim, nesses casos específicos, sim, nós trabalhamos com a família. É claro que é muito mais fácil a gente estar com as famílias e a rede social que essa pessoa está inserida, enquanto ela sendo usuária do serviço. Né? Então, os outros casos que tiveram tentativa ou realmente suicídio, a gente tem um pouco mais de dificuldade de acessar essa família, justamente porque somos profissionais novos, membros novos, né, tentando se inserir nessa relação. Né? Então, usuários que já eram nossos conhecidos, né, que realmente a gente já fazia esse suporte, é muito mais fácil de acessar essa família. Mas, sim, no CAPS 2, a gente faz a intervenção com a família e com o usuário também. Né? É fundamental. Sim, sim. Algumas observações que eu acho que são pertinentes. Tivemos um caso, por exemplo, a proposta do meu estudo é justamente também contribuir para a questão do pós-suicídio, né? Como fazer essa política pública, que já tem um início aqui, para esse atendimento, porque a gente percebe a dor das pessoas, porque aqueles que ficam também, muitas vezes, acabam produzindo um sentimento de culpa de não terem visto ou entendido o que ocorreu.
Nós tivemos um caso, por exemplo, em Florianópolis, no qual eu tive a oportunidade de participar, um estudante secundarista, né, do ensino médio de uma escola particular que acabou retirando a vida, e o colégio fez uma intervenção, né, tanto na unidade onde o menino estudava, com a escola, com toda a comunidade ali, com os alunos presentes, e ele havia reprovado em virtude dos problemas que ele já vinha neuroquímicos, e então a turma dele que ia se formar naquele ano foi feita uma intervenção com aquela turma e depois foi feita uma intervenção com aqueles que queriam discutir sobre a temática. Então, ela é muito interessante e importante fazer esse atendimento dentro das escolas. Gostaria apenas também de passar uma outra ideia para a própria prefeitura, né, e a casa, é que uma das pesquisas que eu estava realizando esse ano, eu descobri, eu não sabia, para mim isso foi uma novidade, por exemplo, as escolas públicas estaduais não ofertam serviço de psicologia para os estudantes. Qualquer escola pública estadual de Balneário Camboriú não há um psicólogo. E aí, em entrevista com coordenadores de escolas, os coordenadores me relataram, olha, nós estamos em desvio de função, na medida em que a nossa atividade, na maioria das vezes, é o quê? Fazer trabalho psicológico. Então, a atividade da própria prefeitura, né, seria não apenas trabalhar com as escolas municipais, mas tentar essas parcerias para tentar entrar pleonasmo, né? Entrar nas escolas estaduais, formar parcerias com o próprio Estado para que esse serviço seja feito dentro dessas escolas, mas também com as escolas particulares do município, porque o sofrimento é de todos, não é específico do município, da escola municipal ou da escola estadual, é de todos nós. Então, nós temos que olhar para todos. Então, a pesquisa tem também como essa contribuição, né? E, a partir do que a Tainá busca, nós precisamos levar, de fato, em todas as escolas, sejam elas municipais, estaduais ou particulares, porque a garotada está sofrendo, né? Não é que isso é frescura, é porque nós estamos dando a oportunidade de se falar. E, à medida em que a gente permite, as pessoas vão buscar ajuda. É necessário. Ok, passamos agora às considerações finais da senhora Rosane Voltolini. Então, a gente percebeu que precisa ações de todas as instâncias, né? Precisa ações de tratamento, né? Aprimorar e lapidar esse processo todo. Precisa ações que promovam, né, a prevenção disso, mas cabe lembrar que também é necessário ações de promoção de saúde mental, né, que são hoje extensamente pesquisados e avaliados. Tem diversos pesquisadores aqui no Brasil, inclusive, que atestam, né, que você fortalecendo a criança, desenvolvendo um conjunto de habilidades emocionais e sociais, quando ela passar pelas crises, porque nós, humanos, a gente passa por diversas crises ao longo da nossa existência, isso em todas as faixas etárias, que eu for me deparar com esse sofrimento, eu tenha recursos internos para lidar com ele, né? E recursos internos se desenvolve também com ações de promoção de saúde mental, né? Que a gente sabe que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos públicos, mas o que se percebe é que está muito aquém ainda do que deveria, né? E isso, desenvolvendo essas habilidades, elas vão ser importantes não apenas no campo da saúde mental, mas também a mesma habilidade que eu fortaleço emocionalmente aquela criança, para quando ela passar pelas situações de dor e sofrimento, essa mesma habilidade vai facilitar o meu processo de aprendizagem. Essa mesma habilidade vai me dar recursos para quando eu me deparar lá na adolescência e pré-adolescência, com alguém me abordando com as drogas, e aí, vamos entrar porque é gostoso, ele também seja forte para poder dizer que não, mas um não consciente. Um não porque ele tem recurso para fazer uma escolha adequada, e não porque alguém diz para ele, um adulto, que a droga é ruim. Então, esse conjunto de habilidades, ele abrange vários aspectos da vida, né?
Ele abrange a saúde, ele abrange a educação, ele abrange a assistência social, assim como a segurança pública. Então, ele engloba várias áreas do conhecimento. Obrigada. Obrigado, senhora Rosane. Passamos, então, a palavra para as suas considerações finais ao senhor José de Arimateia, do CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, nós entendemos que realmente é um desafio para todos nós, né? Dentro desse pós-venção, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele tem um programa chamado GAS, que é Grupo de Apoio à Sobrevivência e Suicídio. Porque a gente sabe que o suicídio ele acaba afetando, pelo menos, segundo a Organização Mundial, pelo menos 6 pessoas, né, em volta dela. Pena que nós não temos voluntários suficientes ainda em Balneário para levar esse programa, mas é um programa que o CVV desenvolve em várias cidades. Em Blumenau é desenvolvido. Então, nós sabemos que é difícil se dizer o que deve fazer, o que se pode fazer. O que a gente sabe é que nós temos que tomar atitudes, né? Nós temos que tomar atitude desse acolhimento, de despertar, desenvolver a compaixão, desenvolver a empatia, que o problema do outro amanhã pode ser o meu hoje, pode ser do meu filho, pode ser da minha esposa, pode ser, né? Então, o que a gente precisa é se permitir a olhar um pouquinho do lado, né? De repente, a gente pode se surpreender, né? E ver que a coisa está muito próxima da gente. E é por aí, é com esse envolvimento, é com dar as mãos, é com essa conexão, e é uma conexão em todo sentido. Todos nós podemos fazer uma rede. Então, não precisa ser um determinado grupo. Claro que alguém tem que tomar iniciativa, né? Mas todos nós podemos fazer parte dessa rede de desenvolver uma maneira de confortar ou de fortalecer o outro. Então, e o CVV ele está disponível para isso, né? No que for preciso, pode contar com o CVV. Obrigado. Ok, obrigado, José de Arimateia. Passamos, então, às suas considerações finais, senhor Carlos Eduardo Bastos, professor sociólogo da Univale. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez. A iniciativa ela é válida, que ela possa continuar, que a Casa, né, e o próprio Executivo possam produzir essa aliança para que a gente possa promover uma política pública de ação, fortalecer os laços e que possamos fazer a boa ciência, né? Eu pediria o auxílio, mais uma vez, da Casa, do Executivo, né, dos órgãos de segurança pública, para que a gente pudesse ter acesso aos dados, de modo que a gente possa ter uma visão holística, se assim posso dizer, para que a gente, então, consiga observar onde estão os gargalos, fazer esse cruzamento com os dados do CAPES, para que a gente tenha uma leitura, de fato, real, e, então, fazer essas políticas públicas pontuais. Porque, quando a gente tem um dado fazendo uma boa ciência, nós vamos desvelar, nós vamos revelar realidades. Muitas vezes, a gente mostra coisas que as pessoas não querem ouvir, mas a ciência faz isso. A ciência trata, não é, de forma racional e busca a melhor solução. Mas a solução não é do professor Carlos Eduardo, a solução é da comunidade, a solução é nossa. Então, eu pediria mais uma vez, né, ao Executivo, à Casa Legislativa, às instituições de segurança pública, para que a gente possa ter acesso aos dados e fazer um bom trabalho, né, trazendo assim um alento à comunidade e uma boa, digamos assim, uma boa política pública. Nós não vamos conseguir acabar com o suicídio, mas nós podemos reduzir significativamente isso, de modo que a gente pode sair desse segundo lugar. Balneário não precisa ficar, nós temos competência, temos pessoas boas, temos um programa que está iniciando nesse exato momento nessa casa, que pode trazer e render frutos para a comunidade, não é? E as pessoas que vêm para Balneário, para que elas possam se sentir acolhidas, né? Nós podemos fazer melhor, né? E sim, falar é a melhor saída, né, Zé? É exatamente, é a melhor solução. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Eduardo. E agora, representando o Executivo, a Secretaria de Saúde, a senhora Andressa Haddad. Eu acho que é bom falar aqui que o ser humano, principalmente nós, brasileiros, é algo que nós não fomos preparados para sermos resilientes, né? O primeiro obstáculo
Isso já desde pequeno, principalmente pela cobrança já em si. Começamos aí por várias questões, como andar, enfim, aí a gente vai evoluindo, como foi falado. O vestibular tem que passar no primeiro, eu tenho que ter o primeiro lugar, eu não posso errar, eu não posso ter os erros e os acertos. O ser humano ele é formado de todos esses momentos, né? E é assim que nós galgamos e conseguimos, conquistamos as coisas. Alguns com mais facilidade, outros nem tanto, mas isso não significa que eu sou ruim, que eu não sirvo para a sociedade, e isso está incutido, né, em tudo o que fazemos. E acho que nós, enquanto pessoas que convivemos nessa sociedade, devemos levar essa fala, não somente neste momento aqui, como profissionais da área da saúde, como sociólogo, enfim, o CVV, representado aqui pelo seu Zé, né, enfim, toda a nossa ação como ser humano, ela deve ter um significado maior. Nós precisamos nos importar com o outro. E esse momento que nós paramos aqui para debater, que a casa abriu esse momento, ele é muito válido. Porque todos nós aqui que saímos daqui com essa mentalidade e multiplicando o que foi falado aqui, e a união dessas pessoas que hoje debateram e que trocaram ideias e que, com certeza, a Secretaria de Saúde está aberta para essas parcerias e que, em conjunto, nós possamos atingir mais pessoas, possamos melhorar os nossos números e levar essa fala para todos. Esse é o grande objetivo dessa noite, e acho que a gente sai ganhando aqui com essas parcerias, creio que já afirmadas. Muito obrigada, foi um prazer, vereador, estar aqui, compartilhando o nosso conhecimento e fazendo com que esse processo venha a ter um novo formato, uma nova cara. Obrigada. Muito obrigado, secretária, que prontamente, assim como todos os outros, responderam ao convite da casa. Quando a gente entrou em contato via WhatsApp, nem nos conhecíamos, né? E prontamente já responderam aí, confirmando a presença. Agora passo a palavra ao presidente Roberto Souza Júnior para as considerações finais. Primeiramente, eu acho que aqui foi abordado alguns temas muito importantes. Eu acho que usar a tecnologia, né, em prol, né, da prevenção, né, em prol da fala, eu acho que é muito importante, né? Principalmente, a Andressa já está fazendo um trabalho nesse sentido, está buscando já em outras áreas a questão da informatização da secretaria. Hoje eu estava vendo, hoje não, segunda-feira, né, foi mandada a questão das consultas ali, né, 9.000 consultas que as pessoas deixaram de ir, estão tirando a possibilidade de outra pessoa consultar, né? Infelizmente, é por isso que depois as pessoas dizem, por que tem a consulta às 5 horas da tarde? Porque a demanda é muito, né? Se essas 9.000 pessoas que marcaram e de repente não estivessem precisando, né, talvez poderíamos chegar lá tarde e ser atendido, né? Qualquer um no horário, de repente, até mesmo sem horário, chegasse ali e fosse atendido. Mas, infelizmente, tem um número grande de pessoas que acabam marcando, no intuito até de algumas outras complicações, e acabam deixam de ir, e depois aí tentam remarcar depois de novo, né? Então, é uma situação complicada. Mas usar a tecnologia, né, tanto nesse sentido como na questão da prevenção do suicídio, eu acho muito, muito importante, muito válido, né? Então, o que foi falado aqui nesse trabalho, por quê? Porque informação hoje é tudo. Quem tem informação tem tudo na mão, né? Dados são tudo, né? E nós temos, e eu falo isso pela própria Câmara de Vereadores, né? Até um tempo atrás nós não tínhamos informação das pessoas que vinham na Câmara de Vereadores, né? Quem eram as pessoas que vinham, qual que eram os problemas, com quem que vinham falar, né? Nós não tínhamos essa informação, né? Então nós adotamos, desde quando assumi, nós adotamos um sistema de fazer, de ter um cadastro, né, para a gente ter informação, quantas pessoas vêm na Câmara de Vereadores, quando, né, nas discussões, né, eu acho que isso é importante, né? Nós tivemos, a audiência pública acho que não teve o cadastro, né? Não foi feito o cadastro, né? Quando vocês entraram, né? Porque teve um vereador que foi no Ministério Público e reclamou, né, que acha que a Câmara de Vereadores não tem que ter informação, né? Foi lá e reclamou. Então, quando é usado no espaço aberto,
né? Então, nós não podemos fazer o cadastro quando for audiência pública, for nesse sentido, né? Que é lamentável, né? Nós tivemos uma audiência aqui que teve questionamentos de quem que eram as pessoas que estavam aqui presentes na audiência, né? Nós poderíamos ter fornecido, mas nós não podemos fornecer porque, né, quando é evento nesse sentido, a gente então fez um acordo lá com o Ministério Público, nesse sentido não. Mas quando é na Câmara de Vereadores quem vem e tal, tem todo o cadastro. Até mesmo para a sociedade saber, né, ser bem transparente a questão de, não da pessoa que vem aqui, mas do número que é atendido, quantas pessoas que vêm, né, acho que isso é importante. E uma proposta que nós temos é a questão da criação, né, já foi criado em outros lugares, questão de Estado, né, para o Poder Executivo, né, o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio, né, que dá para elencar diversas falas que foi falado aqui hoje, diversas matérias, até mesmo, de repente, esse estudo de 6 meses, né, anual, né, com relação a esses dados. Eu acho que é importante esse trabalho e, principalmente, a prevenção. Prevenção, né, ajuda muito, né, não só nessa questão, mas em diversas matérias. Então, eu acho que nós podemos abordar e, de repente, junto com o Poder Executivo, construir esse plano municipal, né, já tem essa matéria que é o Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio, né, que é Rondônia, né? Então já tem essa matéria lá. Na verdade, aquilo que é bom, né, a gente tem que trazer, né? Então, se já existe, a gente pode trazer. A gente vai estar entregando aqui, né, a assessoria da Câmara, toda o pessoal da imprensa, tudo que fizeram esse levantamento. Acho que é importante também a contribuição, agradecer eles também, né, que se dedicaram para que isso acontecesse, né, o Marcelo, a Raquel, a Débora que eu sempre falo, eu esqueci hoje, né? Eu sempre falo todo dia com ela e hoje eu acabei esquecendo, né? Mas, enfim, todos, o Charles que está ali no computador controlando o tempo, todos que se dedicaram para que essa audiência pública acontecesse hoje. É importante a participação, né? Sem eles isso aqui também não acontecia, né? Então, essa provocação, e ano que vem nós pretendemos fazer uma maior ainda, né? Esperamos que tenha mais participação da comunidade e que esses índices sejam menores. Então, agradeço a todos a participação, né? É importante um tema, né, principalmente de profissionais da área. De repente, a gente faz, né, uma audiência, a próxima audiência pública, de repente, a gente faz um debate entre os profissionais, faz alguma mesa, alguma coisa nesse sentido. Podemos fazer alguma coisa, um trabalho com certificados, né? A gente tem o poder para isso. Agora nós temos também a Escola Legislativa, que nós criamos esse ano, né? Então, a gente pode desenvolver uma forma nesse sentido também que trazer, de repente, alguém que possa ajudar e construir nesse sentido junto com o Poder Executivo, né? Podemos ampliar e aumentar muito mais esse debate. Obrigado a todos. Obrigado, presidente Roberto Souza Júnior. Informando também que a ideia central seria a elaboração de um documento como um anteprojeto com as sugestões de políticas públicas apontadas aqui nessa audiência, além do que nós estaremos em contato também com os debatedores da banca e podemos também deixar um canal aberto, viu, Débora, para os demais, para que possam encaminhar sugestões, apontamentos, para que no próximo mês seja, então, encaminhado esse anteprojeto para o Executivo e visando a instituição de um plano municipal de combate ao suicídio, já a ideia proposta pelo nosso presidente Roberto Souza Júnior. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam pela TV a cabo, CCS TV, estão até este momento acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, Facebook e também na plataforma YouTube, e agradecer a todos os presentes que participaram aqui conosco nessa noite. Boa noite a todos e até a próxima audiência, até o próximo encontro.